Olá, começa agora o Gestão Unesp 2013, um programa especial da TV Unesp. Nesta temporada, nós conversamos com representantes da Universidade Estadual Paulista sobre as ações desenvolvidas neste ano de gestão da universidade. Nosso convidado de hoje é o Oscar D'Ambrosio, assessor-chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Oscar, é um prazer recebê-lo em nosso programa. O prazer é meu. Vamos conversar um pouquinho da comunicação da universidade, o que a gente pode melhorar e o que vem sendo feito ultimamente. Oscar, para começar a nossa conversa, o que o público externo espera de uma assessoria de comunicação de uma universidade e como que a ACI tem atendido a essa demanda? O que se espera é que a gente transmita para a sociedade aquilo que a Unesp faz. Já que nós somos uma universidade pública, nós temos essa obrigação o tempo inteiro de estar prestando conta, tanto dos nossos pontos positivos, quanto também de algumas falhas. E sempre que nós temos demandas, inclusive eu sempre brinco aqui com a nossa equipe, né? O pessoal acha que a assessoria de imprensa, assim, 100% do tempo é falar coisas boas da Unesp. E, na verdade, boa parte do tempo é. Mas nós também temos muito essa questão da gestão, né? De pequenas crises, de questões pontuais que a sociedade nos pergunta, via imprensa ou via pessoas em geral. Eles têm direito de saber aquilo que a universidade faz. Então, nós temos um contato intenso com todos os gestores, com todos os pró-reitores que foram entrevistados, inclusive aqui por você, né, o tempo todo. E eles têm essa obrigação de dizer para a sociedade o que nós estamos fazendo. E nós fazemos justamente essa mediação. Essa mediação tanto com os órgãos de imprensa quanto com a sociedade de modo geral. Tanto que o nome aqui, né, do nosso departamento é exatamente esse, né? É uma assessoria de comunicação e de imprensa. Então, basicamente, nós fazemos não só a imprensa no sentido de vender pauta, né? Esse vender no sentido metafórico, de passar pautas inéditas, falar do posicionamento da Unesp nos rankings, isso é nosso dia a dia. Mas nós temos uma tarefa de comunicação também dentro da universidade, que é um grande desafio, porque a Unesp, pela história que vocês conhecem muito bem, ela é espalhada por todo o estado de São Paulo, e não é em toda a cidade, não é em toda unidade que nós temos assessores de imprensa. Então, a Unesp Central, a reitoria, a ACI, tem essa obrigação de estar antenada com o que vem acontecendo o tempo todo. E estando antenado, vocês oferecem produtos, né, de mídia, de comunicação, para quem tiver interesse. E o principal deles é o portal da Unesp, que tem mais de 260 mil visitas por mês. E como que está organizado, Oscar, esse portal? Esse portal hoje ele funciona graças exatamente a essas parcerias que nós temos, principalmente com o interior do estado de São Paulo. São realmente as unidades que vão nos alimentando, né, de notícias, a gente vai escolhendo, tem um processo de edição o tempo inteiro, a gente troca o portal com de 10 a 15 notícias por dia, né, que vão chegando, né, de acordo com as prioridades, a gente vai estabelecendo isso, é um trabalho muito divertido, porque exatamente é como se nós tivéssemos 34, na verdade, né, correspondentes, né, que estão lá, e às vezes não são jornalistas, às vezes são pessoas, né, até funcionários, servidores, professores que vão nos ajudando, então eu sempre reforço isso, quer dizer, a importância da Unesp de ter pessoas que nos ajudem o tempo inteiro a nos municiar de material. Porque a redação final, a edição, a escolha da foto, tudo isso é o nosso dia a dia, né? Você sabe disso muito bem, é isso que a gente tem que fazer. Agora, uma coisa que nos diferencia um pouco de outras universidades, pensando em USP e Unicamp, nossas co-irmãs, é que nós nos transformamos nos últimos 3 anos, principalmente, na gestão do professor Dorigan, enquanto, né, vice-reitor no exercício da reitoria, enquanto agora reitor eleito para a comunidade, é de ser um gerador de conteúdo. Acho que esse é o grande diferencial. Então, o portal hoje ele gera conteúdo para as agências de notícias, ele gera conteúdo para os jornais. Nós temos o podcast, né, Unesp, que funciona o dia inteiro, né, que são, para quem não está acostumado, que é um podcast, são arquivos de 3 minutos, com opiniões de docentes qualificados da universidade sobre os mais variados assuntos, quer dizer, desde vacinas a cães, até a eleição no Chile, né? Quer dizer, isso a Unesp tem de muito diferente, nós temos cursos em todas as áreas. Heterogeneidade de opiniões. De opiniões e de assuntos, né? Então a gente brinca, né? Um dia nós estamos falando aqui da mosca que influencia a produção de leite, né? Porque o rabinho da vaca abana mais ou menos, né? Isso acaba estressando o animal, que é uma pesquisa que existe mesmo em Ilha Solteira sobre isso, então é um assunto inusitado, engraçado. Até, às vezes, questões de alta periculosidade, dengue, são questões que estão no dia a dia das pessoas. Então, desde o que parece exótico, entre aspas, né, aquilo que é do cotidiano, a gente trabalha o tempo inteiro. E muita coisa na área de ciências humanas, né, que é uma área que, às vezes, a própria universidade... Mais analítica, reflexiva. Demanda isso, né? Então, principalmente a questão de política, né, política externa, né? Nós temos núcleos muito fortes de política externa na Unesp, né? Parte deles em São Paulo, parte em Marília e Franca, basicamente, Bauru também tem. E a gente tenta dar uma atenção muito grande para esses núcleos, né? E gerando parcerias. Acho que se 2013 tem uma característica para nós da CEI, foi de fundamentar essas parcerias, né? Oscar, e nessas parcerias vocês fundaram em janeiro de 2013 a Unesp Agência de Notícias.
né, exatamente para pensar nessa geração de conteúdo. E como tem sido essa experiência para a CI, para os profissionais, para os jornalistas que aqui trabalham, de gerar esse conteúdo em diferentes formatos, de áudio como o podcast que você já exemplificou, agora vídeo, continuando com os textos? A ideia da agência é a seguinte, a agência não é voltada para o público interno. Acho que essa é uma diferença, né, que nós começamos a conversar, que é o seguinte, nós temos duas funções, uma atender o público interno e uma o público externo. O portal da Unesp hoje, basicamente, principalmente, ele está atendendo o público interno da universidade. Então é a pesquisa que foi premiada, é o departamento que fez algo importante, são ações importantes, mas é a nossa comunidade, né, que vai para o portal, né, unesp.br, vai lá, está aparecendo o gerador de caracteres, né, www.unesp.br. Por incrível que pareça, tem docente que às vezes não conhece o endereço do portal da universidade, né, isso é muito interessante, nós temos uma demanda de docentes novos muito grande, então isso às vezes acontece. E a UNAM, que é exatamente a agência de notícias a qual você se referiu, a função dela é voltada para jornalista. Então, a redação das notícias é diferente, nós fazemos alguns pequenos projetos de vídeo, são curtos, são voltados para o jornalista, para levantar a pauta. Né? Os podcasts, já por a característica do nome, eles já são pequenos. Então, os videocasts nós começamos a fazer este ano também. Então, a ideia qual é? Esse material chega numa agência Estado, chega numa folha, e ela vai gerar uma pauta que vai, né, eles vão nos ligar, isso acontece muito, felizmente, que eles vão dizer assim, Oscar, que legal, nós temos então um professor que fala sobre dengue. Onde está esse professor? Aí a gente passa o contato, no caso do FM de Botucatu, e aí nós fazemos toda essa mediação, né, e orientamos o professor, como se comportar perante a câmera, né, como falar, como se vestir, se tem chroma key, não usar roupa verde, né, aquelas coisas assim que para nós são do cotidiano, mas que para os docentes não é. E lembrando, né, que cada vez mais a CAPES exige dos docentes que eles tenham, né, visibilidade nos seus projetos de pesquisa. Então, professores que estão nos ouvindo, é importante que vocês divulguem, é importante que mandem material aqui para a CI, porque a gente... TV Unesp também? Não, claro, não. E a gente tem essa função, não a CI, mas entendendo a gente, como eu falei, como gerador de conteúdo, né? Todo dia a gente solta, né, aquele Notícias Unesp, que é um resumo das pautas do dia, que a TV Unesp deve usar, a Rádio Unesp deve usar, e precisar da gente é só ligar, né? Tanto interna quanto externamente. Certo, Oscar, e dentro dessa diversidade de conteúdo que vocês têm proposto, principalmente na UNAM, o podcast, como você já exemplificou, ele tem mais de 8.000 visitas por mês. Né? E qual tem sido o diferencial de produzir esse conteúdo em áudio para os professores, no primeiro momento, se adaptarem a essa nova demanda de vocês, e não apenas pelo telefone, de passar uma informação e agora ter que gravar isso e ser sucinto, né? Por mais que passe por um processo de edição. É muito divertido. O professor adora falar. Ele é treinado para falar o tempo inteiro. Então, treiná-lo para falar 3 a 5 minutos, embora a gente edite esse material, claro, né? É um exercício. Agora, o exercício mais interessante, eu acho, na verdade, é mostrar para o professor como, quando ele faz um podcast, quer dizer, é a voz dele que ele está falando. Quer dizer, é muito diferente de um texto de imprensa escrito que a gente está acostumado, ou que eles estão acostumados, de que você coloca a sua opinião entre aspas. É a voz dele, é o jeito dele, a pausa dele, a emoção dele. É tudo isso que passa quando ele está dando uma entrevista, né, para um podcast. E em termos de vídeo, aí você sabe disso muito melhor do que eu, a situação se agrava mais ainda. Né? Eu mesmo, antes de subir aqui, né, eu trabalho no 4º andar e nós estamos aqui no 12º, né, para quem tá vendo. Já pensei, vou colocar o terno, não vou colocar o terno, né? Parece besteira, parece bobagem, mas no fundo tudo isso, né, faz parte. Eu falei, não, eu não sou um cara muito formal, então eu vou realmente, né, vou arregaçar as mangas. Né? No fundo tem todo um discurso, né? E treinar o docente a esse discurso, né, é um exercício cotidiano. E quanto mais os docentes vão fazendo, acho que também mais eles vão aprendendo. E principalmente para nós, para a TV, para a Rádio Unesp, para nós aqui a CI, esse é um exercício muito bom, porque aí o professor ele fica um pouco mais treinado quando ele vai falar para uma Globo, por exemplo, etc. Até em termos de roupa, né? Eu acho que aí, e não é um comentário sexista, espero não ser processado por isso, mas as meninas, as mulheres, as novas docentes da Unesp, né, que estão chegando, né, nós estamos contratando 100 docentes, né, por ano, mais, é uma questão, né? Você vai, por exemplo, no laboratório, né? Você tem que estar com o jaleco adequado, você não pode estar num laboratório tratando de células, né, que tratam de câncer, alguma coisa assim, e ela está com decote. E um vestido vermelho, quer dizer, de alcinha, um tomara que caia. Parece bobagem, parece preconceituoso, mas não é. Porque a pessoa em TV, ela bate o olho, ela está na sala lá, vê aquela professora de vestido vermelho, de alcinha, tomara que caia, alguma coisa do gênero, ela está pouco ligando para a pesquisa. Para a valorização do trabalho. Então, eu acho que isso a gente procura orientar sempre que possível. Claro que tem vozes mais receptivas, vozes menos receptivas. Eu acho que o mundo é feito disso, é feito de diferenças. E um pouco mais sobre as ações, as publicações que a CI tem para o público interno e externo, a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp 2013 vai para um breve intervalo e já volta.
O Gestão Unesp 2013 está de volta e nesta temporada nós conversamos com representantes da universidade sobre a gestão 2013. Nosso convidado de hoje é o Oscar de Ambrosio, jornalista e assessor-chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa. Oscar, falamos dos produtos, principalmente da Agência de Notícias Unesp, que foi lançada no começo de 2013. Um diferencial da Unesp que tem ganhado destaque nas outras mídias para as pessoas é a revista Unesp Ciência, que também é acompanhada de outras publicações. Eu queria que você comentasse o diferencial de cada uma das publicações, os jornais, os boletins e essa revista. Perfeito. Nós temos 3 publicações impressas na universidade que estão migrando as 3 para o virtual. Essa migração é uma migração lenta, gradual, por uma questão de aceitação do público, né? Eu sempre brinco, particularmente, que eu sou muito adepto do mundo virtual, né? Eu, por mim, já teria migrado tudo, mas não é assim. A gente tem que respeitar o público, respeitar as pessoas e ouvir muitas pessoas. E a gente ouvindo a comunidade, parte dela ainda prefere o papel. Então, nós temos 3 publicações em papel, também disponíveis na internet. Uma é a revista Unesp Ciência, né, que é uma revista que já, felizmente, ela tem uma aceitação muito grande, ela está meio consagrada. Temos uma parceria, inclusive, com a TV Unesp, uma versão dela, né? Um programa quinzenal que toma a revista com ponto de partida das pautas. Essa revista é muito voltada realmente para o foco, né, do pesquisador, para a imprensa, para pautar a imprensa. Nós temos o jornal Unesp, né, que é um jornal mensal, assim como a revista, que ele já pega as pautas e dá um tratamento mais interno, mais nosso, tentando buscar justamente um maior diálogo entre pesquisadores. Então, nós temos uma pesquisa sobre fungos em jabuticabal, a gente faz essa pesquisa e um professor de Bauru fica sabendo disso, de ciências biológicas, então a gente tenta, né, juntar essas pessoas para que pesquisem mais e melhor. E nós temos o Unesp Informa, que é um boletim de 4 páginas, também mensal, que aí é voltado para o público interno. Tanto que ele fica em outro endereço na internet, que é unesp.br/intranet. Que a ideia basicamente é tratar de questões gerenciais, administrativas, acessíveis às pessoas, né, que têm a senha para entrar na intranet, é acessível, mas a ideia é focar realmente questões do nosso dia a dia, do cotidiano, sessão de compras, etc. Esses 3 veículos impressos caracterizam hoje a universidade e me parece que é bem definido hoje o que cada um faz, né? Também quem tiver alguma dúvida, deixa eu só aproveitar, é só mandar um e-mail, tá, para unesp.imprensa@reitoria.unesp.br, né, que é o e-mail lá da nossa equipe, toda a nossa equipe abre e a gente direciona para o editor do jornal, editor da revista, editor do portal, a gente vai trabalhando com isso. Com essa segmentação. Pensando nessa segmentação, Oscar, essas publicações migrando para o online, para o digital hoje, a tendência é que se tenha um público mais jovem, de repente, para a universidade. Qual que é a importância disso? Eu acho que um problema da universidade é bom também, eu não sei os que me antecederam aqui, né, nessa série que vocês estão promovendo, falaram dos problemas. Eu gosto muito de falar de problema, né, porque bater nas costas, falar que é legal, isso é muito simples, né? Isso a nossa mãe faz. Eu chego em casa, a minha esposa também faz isso, então não adianta muito. Eu acho que um problema que a Unesp tem é falar mais com seus alunos. Eu acho que essa é uma questão, acho que melhoramos muito, a diagramação dos produtos melhorou muito, a TV Unesp tem uma diagramação que eu acho excepcional, a linguagem, eu acho que é perfeita, mas a gente sabe que, embora a gente esteja se esforçando, ainda existe uma resistência. Parte dela é a questão de poder mesmo, quer dizer, que bem ou mal, vocês, TV, eu e a Cleide, que é a diretora da rádio, a gente representa o poder da universidade, então às vezes tem uma resistência só por ser isso, só por ser poder. E outra, porque às vezes o aluno se sente marginalizado, né? Vocês falam do professor, vocês falam do pró-reitor, vocês falam, obviamente, do reitor, da vice-reitora, mas as nossas pautas não aparecem. E, na prática, isso não é verdade. Estatisticamente, isso não é verdade. Mas a imagem que ainda se tem é um pouco, essa imagem um pouco chapa branca. E, claro, nós somos veículos oficiais e veículos oficiais ligados ao Estado. Então, lógico que nós temos obrigações, né, que a gente não pode fugir delas. Mas, por outro lado, acho que a gente tem a obrigação de vender, sim, essa imagem, né, mais jovem, mais próxima em termos de linguagem, mais próxima em termos de propostas, né, propostas editoriais, inclusive, e acho que isso vem sendo construído. E teve uma ação realizada, né, no fim de 2013, que acho que fortalece essa sua pergunta, que é a criação de um Comitê Superior de Comunicação Social, que é formado justamente por diretores, né, ou seja, da CI, né, pela diretora da TV Unesp, a professora Ana Silvia, a Cleide Potts, que é a diretora da rádio, e por representantes, né, de assessorias do interior do estado de São Paulo, e também da PROEX, da Projetoria de Extensão Universitária, e do gabinete. Então, a ideia desse comitê recém-criado é justamente traçar diretrizes e discutir essas questões que eu estou te colocando, que algumas, particularmente para mim, são problemas que têm que ser enfrentados, e a gente vai discutir muito. Né? E tomar ações também, que não adianta montar um comitê que fique só discutindo. Eu acho que um comitê ele só funciona se ele tomar ações. Mas, como dizia a Clarice Lispector, né, mudar é importante, mas mudemos para onde possamos mudar.
Então, acho que conhecer internamente aquilo que a universidade é, ter orgulho do que a universidade é, será fundamental nesse comitê para orientar o teu trabalho na TV Unesp, o nosso aqui na reitoria, e das assessorias do interior e da Cleide da Rádio Unesp. E um pouco mais sobre essas mudanças tão necessárias a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp 2013 vai para um breve intervalo e já voltamos. O Gestão Unesp 2013 está de volta e hoje nós conversamos com o assessor-chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, Oscar de Ambrosio. Oscar, dentre os desafios que esse Comitê Superior de Comunicação Social da Unesp recém-criado tem a ver com a migração para esse suporte digital hoje das redes sociais, que todo mundo conhece, vivencia essa cultura digital, e também para formular cada vez mais uma política de comunicação interna. Num primeiro momento, como que as redes sociais hoje elas têm impacto dentro da assessoria de comunicação e imprensa? Nós somos responsáveis, né, dentro da CI para os canais oficiais. Então o Twitter é nossa responsabilidade, o canal oficial dele, o Facebook, o Instagram, né, e temos um canal também de pequenos vídeos que a gente produz aqui. A grande questão e o grande desafio é o seguinte, que existem também muitos canais paralelos. Então o primeiro desafio é centralizar isso. Acho que nisso nós estamos bem, nós conseguimos centralizar. Por outro lado, tem um monitoramento, que é uma questão extremamente complexa e eticamente sempre digna de discussão, mas nós temos que saber o que as unidades estão pensando, o que os alunos estão pensando, o que os professores estão pensando, e isso vai determinar um pouco as nossas políticas, diretrizes e inclusive as nossas pautas. Então, um exemplo bem prático, bem rapidamente, quando foi divulgado, por exemplo, um ranking recentemente, quer dizer, a nossa primeira ação qual foi? Ver o que estava sendo falado na mídia, por exemplo, sobre o ranking, e entrar em contato com a professora Maria José, que é a proreitora de pesquisa, e conversar com ela para ela fazer um artigo que aí nós conseguimos divulgar no portal do Estadão. E até hoje está lá e as pessoas ficam discutindo. Ou seja, eu acho que a comunicação hoje, e vocês vêm fazendo isso também na TV, a ideia é que cada vez mais você seja o protagonista das coisas. Né? E para ser protagonista você tem que monitorar o que está sendo conversado. Então, se amanhã tem uma eleição na Nicarágua, a nossa função, e o tempo inteiro é isso que a gente faz lá na CI, é tentar ver se tem algum especialista em Nicarágua na Unesp. Não tem Nicarágua, mas tem América Central. Então vamos preparar essa pessoa, se o professor quiser, claro, retomando pontos que você já contou na entrevista, quer dizer, essa necessidade de você ter fontes na Unesp. Então, ele pode não ser especialista em Nicarágua, mas ele é em América Central. Então ele pode dar para o jornalista, né? A gente fala isso para o jornalista, olha, o nosso professor é especialista na América Central. Pode falar de Nicarágua, sim, mas não vai pedir para ele um balanço geral da eleição na Nicarágua, ele não vai saber. Talvez no Brasil inteiro 5 pessoas saibam. Então, estar ouvindo o que está sendo dito e pautar nós mesmos, a imprensa, eu acho que esse é o grande desafio, e aí tem que estar vendo o tempo inteiro o Twitter, tem que estar vendo o Facebook, tem que estar ouvindo, né, rádio dentro do possível, que a gente acaba ouvindo pouco, até por falta, quer dizer, não dá para ter alguém ouvindo rádio o tempo inteiro, mas eu acho que hoje com o Facebook e o Twitter, principalmente, a gente consegue monitorar e consegue pautar aquilo que nos interessa. O que se fala da Unesp e atacar os pontos, como eu falei há pouco tempo, os pontos fortes que a Unesp tem. Quer dizer, acho que a gente tem que valorizar o que nós fazemos bem e trabalhar naquilo que fazemos mal. E nesse processo, Oscar, de valorizar o que a gente faz bem, conhecer o nosso público interno é fundamental. Conhecer esses docentes, os nossos alunos, e quais ações que a CI se propõe a fazer a partir de 2014 para se aproximar cada vez mais desse público interno? Um exemplo bem claro, vamos pegar o Instituto de Física Teórica, quer dizer, que é um programa de pós-graduação, nota 7, quer dizer, muito bem avaliado. Da Unesp, Instituto de Física Teórica, Campo São Paulo. Lá nós temos pesquisadores de ponta, visitantes estrangeiros de ponta, e é um lugar que eu sempre brinco, né, que você já chega falando inglês, né, porque sempre tem convidado estrangeiro. Se você fala português lá, as pessoas acham esquisito. Deixando um pouco essa metáfora exagerada de lado, é um local de ponta que, em termos de imprensa, a gente acaba explorando, mas poderia explorar mais se houvesse, por exemplo, uma parceria cada vez maior de agendamento dessas visitas estrangeiras. Ele existe, né? Os professores lá nos ajudam muito, mas às vezes a gente sente falta, como vocês, e TV isso é pior, né? Para a logística, de uma antecedência maior para conseguir trabalhar isso. Então eu acho que aqueles que estão nos ouvindo, principalmente professores da Unesp, né? Eu acho que é fundamental entrar em contato com a gente, né? Novamente eu vou deixar o e-mail, tá? Que é o nesp.imprensa@reitoria.unesp.br, nos passando aquilo que se julga importante, aquilo que pode melhorar cada vez mais a visão que se tem da universidade. Hoje o professor Durigan recebe cada vez mais prefeitos, vereadores do interior de São Paulo que querem ter Unesp nas suas cidades. Isso não acontecia há 6, 7 anos. Isso é uma conquista dos projetos da Rádio Unesp, da TV Unesp e da CI.
Quer dizer, além das ações próprias da universidade, ensino, pesquisa e extensão, obviamente. Né? Porque se não houver ensino de qualidade, pesquisa de qualidade e extensão de qualidade, a gente não tem com o que trabalhar. Partindo do princípio que nós temos ensino, pesquisa e extensão de qualidade, nós temos que ser municiados o tempo inteiro das principais ações. E nosso papel é passar para a sociedade o que nós estamos fazendo de melhor. É um exercício cotidiano, é um trabalho de formiguinha, mas é muito divertido e você que está nos vendo aí, nos ajude, por favor. Oscar, eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa e que possamos trabalhar cada vez mais em conjuntos para fomentar e levar o nome da nossa universidade cada vez mais adiante. Vocês são grandes parceiros nossos e isso só tende a crescer no futuro bem próximo. Obrigada, Oscar. Esta série especial sobre a gestão Unesp 2013 termina aqui. Em nosso site você confere todos os programas e conhece as ações desenvolvidas pela universidade no ano de 2013 e as perspectivas para 2014. Muito obrigada pela companhia e até mais.